Bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos vocês, com todos nós. Muito bom estarmos juntos para meditar na palavra de Deus agora, nesse período do culto da família, para que nós estejamos sensíveis à voz de Deus e para que compreendamos o que Ele tem a falar conosco a cada momento, todos os dias. Momento de culto da família, o momento em que nós buscamos nos colocar nos braços de Deus com a certeza que Ele tem cuidado de nós, tem ouvido as nossas orações, tem nos respondido segundo a sua vontade, que é sempre boa, agradável e perfeita. É um momento de intimidade, momento de comunhão, um momento em que nós devemos acalmar o nosso coração com o privilégio que temos de descansar no dia em que o Senhor escolheu, de darmos tempo para a nossa família, de darmos atenção para aquelas pessoas que amamos, para dar tempo de qualidade, para estarmos juntos com Deus e também com todas aquelas pessoas que nós amamos, especialmente neste momento em que nós estamos vivendo, em que o mundo está vivendo, este momento de pandemia em que as pessoas buscam estar mais juntas, as pessoas estão mais dentro de seus lares, estão com menos passeios, menos viagens, estão mais dentro do seu lar. O lar se transformou naquilo que já foi no passado, a verdadeira igreja de Jesus Cristo. A igreja, ela iniciou nos lares e ela vai concluir nos lares. É importante que nós tenhamos em mente que nós temos o privilégio de termos o Espírito Santo habitando em nós. O Espírito Santo que nos dá conhecimento, sabedoria, discernimento, compreensão da palavra de Deus, da Bíblia, regra de fé e prática para todo cristão. É interessante que nós pensamos a respeito de como dentro do lar, o lar voltou a ser o que foi no princípio, nos tempos de Jesus. O lugar da pregação, o lugar da reflexão, o lugar da comunhão com Deus. Deus tem nos ensinado muitas coisas durante essa pandemia e principalmente esta questão de viver na simplicidade da harmonia do lar, de termos o culto familiar, de termos a nossa família reunida e presente dentro do culto familiar. Então, que Deus abençoe muito a cada lar, a cada um de vocês, que Deus permaneça no seu lar e que o Espírito Santo te conceda a palavra que você precisa para este momento. E que todos nós tenhamos a sensibilidade de ouvir a voz de Deus pelo Espírito Santo. A Ivone vai fazer a oração inicial. Shabbat Shalom a todos e que tenhamos a paz e o descanso de Deus no sábado, o dia que Ele escolheu e nos presenteou para que tenhamos uma comunhão especial com Ele. Olá, que bom ter vocês conosco. É uma alegria recebê-los aqui na nossa casa, mesmo que virtualmente, mas vocês estão em nosso lar e isso é muito bom. Que Deus abençoe a cada um de vocês que estão aqui conosco e aqueles que verão também essa mensagem mais tarde. Então, que Deus abençoe. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado ao Pai por o dia que o Senhor nos concede, por este presente que o Senhor nos dá a cada semana, que é o dia do descanso. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade que temos de nos reunirmos, mesmo virtualmente, para estudar a sua palavra, que ela é viva e eficaz. Que privilégio que nós temos, ó Pai, que ela seja o nosso alimento a cada dia. Abençoe o pastor que vai nos transmitir a sua mensagem, que essa mensagem venha direto
ao encontro de nossas necessidades, das nossas angústias, as nossas aflições, aquilo que nos abala, que ela venha como um conforto para a nossa vida, para a nossa alma. Fique conosco, hoje e sempre. É o que te peço e te agradeço, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Nosso texto base de reflexão no dia de hoje está em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, dos versículos de 12 a 14. Mateus 24, os versículos de 12 a 14. Vamos tratar um pouco a respeito do que tem acontecido no mundo hoje, a partir desse texto. Mateus 24, Jesus faz uma declaração apresentando o princípio das dores, como vai ser os últimos tempos, os últimos momentos, como nós estamos vivendo, as dificuldades que nós temos a cada dia, que vão aumentando, vão se agravando, as nossas limitações, o mundo está ficando difícil de viver, é algo que nós temos muitas dificuldades, como hoje mesmo eu coloquei uma nota explicativa aí no Facebook, do porquê que nós não estamos usando hinos na transmissão dos cultos e porquê que na Escola Sabatina nós estamos usando sempre a mesma música dos Arautos do Rei. É porque esta música dos Arautos do Rei, ela não traz nenhum impedimento de direito autoral para o Facebook. Se ela for para o YouTube, ela vai dar restrição também. Mas para o Facebook, ela não está dando restrição. Agora, os outros hinos, as outras músicas que nós usamos, ela está acusando restrição. E a restrição dentro da mensagem, ela traz um problema muito sério, né? O problema é que o sistema eletrônico, quando você usa uma música em que ele entende que você está usando o direito autoral de outro, ele entende que todo o conjunto é direito autoral do outro, não é só a música, né? Então, ele acaba restringindo, né, também o seu próprio discurso, né, como se o seu discurso fosse a cópia do discurso de outro. Tempos difíceis nós estamos vivendo nos dias de hoje, porque até a pregação do Evangelho de maneira eletrônica, que nos possibilita uma facilidade, mas por outro lado nos traz restrições. É o mundo que nós vivemos, né? E é este mundo que nós temos que nos adaptar a cada dia, sabendo que Deus tem cuidado de nós, sabendo que Deus está observando cada dificuldade, sabendo que Deus está atento às nossas aflições diárias e tem nos concedido sabedoria, discernimento, direção espiritual para que nós compreendamos o melhor para viver naquele dia, naquele momento, dentro daquela situação. Então é isto que nós estamos buscando a fazer. Agora, por que o mundo está ficando tão difícil de viver? Por que as pessoas estão com esse discurso, né, esse discurso de amor, esse discurso de respeito, e cada vez existe menos amor e mais desrespeito? O que está acontecendo com o mundo que nós estamos vivendo e que está se apresentando num comportamento incoerente com a postura de vida, incoerente com as palavras, incoerente com a maneira de ser? O que está acontecendo com o mundo? Eu sempre falo que nada pega Deus de surpresa. Claro, Deus é onisciente, Deus sabe de todas as coisas. E Jesus Cristo, nos dias da sua humanidade, cheio do Espírito Santo, recebe a palavra de Deus para transmitir às pessoas.
e mantém a sua onisciência, mantém a sua presença, mantém a sua autoridade. E aqui, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 24, os versículos de 12 a 14, o texto nos diz assim: E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Olhe como Jesus coloca o início das aflições humanas. Como tudo começa. O versículo 12, Jesus ele declara: E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Graças a Deus que é de quase todos, não é de todos. Porque muitos ainda continuam com a percepção do amor, da integridade, do respeito, do bom relacionamento, da confiança, da perseverança. Muitos continuam desta forma, mas o amor se esfriará de quase todos. O que isso quer dizer? Que na grande maioria da população, o amor vai se esfriar. E por que o amor vai se esfriar e está se esfriando, como nós vemos claramente em nossos dias? Por que o amor está ficando cada vez mais difícil de ser percebido no dia a dia das pessoas? O texto fala aqui, por causa da iniquidade. Olha o versículo 12 de Mateus 24. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O que é iniquidade? Eu já falei isso muitas vezes e continuo falando porque é uma necessidade, até porque o adulto só aprende por repetição, inclusive a criança. Na verdade, o ser humano só aprende por repetição. Então nós repetimos sempre que iniquidade é um passo além do pecado, um passo a mais do pecado. Quando nós cometemos uma transgressão, o Espírito Santo, ele nos fala a respeito daquela transgressão. Transgredir a lei de Deus, transgredir a palavra de Deus. Transgressões são questões mais leves dentro da Bíblia. Agora, pecado já é um passo a mais dentro da transgressão, porque o pecado ofende diretamente a Deus, implica no meu relacionamento de salvação, implica nas minhas questões de intimidade, de relacionamento com Deus diretamente, e muitas vezes dentro das questões das percepções sociais naquilo que eu estou vivendo. Então a transgressão, ela ainda é mais leve do que o pecado. O pecado tem implicações maiores. Agora, maior ainda é a iniquidade. Por quê? Porque a transgressão e o pecado, ele ainda está dentro de um patamar de falta de conhecimento, de falta de maturidade e de não ter a oportunidade real de escolha pela falta de conhecimento. Como a palavra de Deus mesmo nos diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. É o que Deus nos fala. O povo perece por falta de conhecimento. Então, se as pessoas não buscam conhecimento, não buscam crescimento, não buscam compreender a palavra de Deus na sua integridade, com a interpretação correta, mas selecionando textos que lhes são favoráveis, porque muitas pessoas, infelizmente, faz isso,
E aquele que seleciona texto da Bíblia para que os textos venham ao favor do seu pensamento, da sua interpretação, daquilo que ele quer que Deus fale, na verdade ele não acredita em Deus, ele acredita em si mesmo e está usando a Bíblia como respaldo e desculpa para as iniquidades que ele quer cometer. Iniquidade é algo muito sério diante de Deus, porque iníquo não será salvo quando Jesus voltar. O iníquo não será salvo. A volta de Jesus, registrada por Paulo em Filipenses, fala que Jesus Cristo, quando voltar, ele vai resgatar os salvos, mas ele vai eliminar os iníquos. Ele não vai eliminar os pecadores. Ele não vai matar os pecadores com a presença da sua vinda. Ele vai eliminar o iníquo. Por quê? Porque todos nós somos pecadores. E quando Jesus voltar, se Jesus voltasse hoje, você ainda é pecador. Eu ainda sou pecador. A Ivone é pecadora. Todos nós somos pecadores, como fala Paulo em Romanos 3:23. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas dentro desta percepção do pecado, quando Cristo voltar, nós buscamos a Cristo em espírito e em verdade. Nós estamos perseverando na palavra de Deus, buscando crescimento, buscando maturidade, e é por isso que eu agradeço muito a participação de vocês estarem aqui neste momento, porque é um momento que vocês dedicam para conhecimento, para crescimento, para fazer a vontade de Deus, para viver debaixo da autoridade de Deus, para crescer em maturidade, sabendo que Deus tem cuidado de você e da sua família de uma maneira muito especial. Este momento de reflexão na palavra de Deus é um momento de integridade espiritual, mesmo diante do nosso pecado. Nós somos pecadores, mas buscamos a Deus em Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, em espírito e em verdade. Estamos buscando a Deus, mas não deixamos de ser pecadores. Mas temos que deixar de ser iníquos. Iniquidade não pode mais haver no nosso meio. Pecadores nós sempre seremos, mas iníquo é uma escolha. Iniquidade é uma escolha consciente daquilo que eu sei que continua ofendendo a Deus e mesmo assim eu continuo fazendo. É isto que não pode acontecer. Eu sou pecador porque existem questões do pecado em que eu não tenho controle. Eu não posso evitar maus pensamentos, maus sentimentos, pensamentos e sentimentos que muitas vezes são ofensivos a Deus. Eu não posso evitar isto, mas eu posso evitar pelo poder de Deus, nos frutos do Espírito Santo, pelo domínio próprio que o Espírito Santo me concede, eu posso evitar a prática deste mal que veio à minha mente. Tentação não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Agora, nós só somos tentados porque somos pecadores. É por isso que vem a tentação sobre nós. Nós somos tentados dentro da nossa própria corrupção do pecado. Mas aí algumas pessoas podem falar assim: mas Jesus foi tentado e ele não era pecador. Jesus foi tentado e ele não era pecador. Mas a tentação de Jesus, ela tem um propósito muito específico. Jesus foi tentado na sua divindade e na sua humanidade, ele foi tentado a duvidar de Deus. Colocar dúvida. A dúvida nos leva à transgressão, nos leva ao pecado e nos leva à iniquidade.
É por isso que nós temos que tomar muito cuidado com o conhecimento adquirido. Porque conhecimento cristão, bíblico adquirido, tem que ser colocado em prática com integridade. Porque se não for, eu vou me tornar muito mais parecido à imagem e semelhança de Satanás do que à imagem e semelhança de Cristo. Porque o problema de Satanás não é falta de conhecimento, é falta de viver o que conhece. Por quê? Porque ele decidiu praticar iniquidade. Irmãos e irmãs, muitas pessoas hoje estão vivendo dessa forma, de maneira iníqua, inclusive dentro da casa de Deus. O perigo disto é o quê? Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O motivo do esfriamento do amor é a prática da iniquidade. E o que é iniquidade? É eu ter a absoluta consciência daquilo que ofende a Deus e mesmo assim continuo fazendo. E por continuar fazendo, Deus vai perdendo importância na minha vida. Aquele que é iníquo, ele não liga mais para a opinião de Deus. Ele não se importa mais com a palavra de Deus. Ele não se preocupa nem mais com a sua própria salvação. O iníquo não está preocupado com isso. Ele está preocupado em se dar bem na vida. Ele está preocupado em ter uma vida mais confortável. Ele está preocupado em ter sempre razão sobre todas as coisas. Ele está preocupado na sua soberba, na sua arrogância, na sua superioridade. É isso que o iníquo está preocupado. Por que ele faz isso? Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Vocês lembram do texto da primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8? Lá o texto diz assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quando o texto de Mateus 24, 12 fala que o amor se esfriará de quase todos, e você, lembrando dessa ideia de 1 João, capítulo 4, versículo 8, que aquele que não ama é porque não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha a expressão de João. João não está falando que Deus tem amor. Deus é amor. A essência de Deus é amor. Deus, ele não é a expressão de um sentimento. Ele é a expressão da soma da razão com a emoção. Deus é amor. Agora, quando aqui em Mateus 24, o texto diz que o amor de quase todos se esfriará pela multiplicação da iniquidade, o que está dizendo aqui? Que pela prática da iniquidade, que é o pecado consciente naquilo que ofende a Deus, pela prática da iniquidade, as pessoas estão se esfriando da presença de Deus. As pessoas estão se afastando de Deus, porque Deus é o amor. O amor se esfriará. Deus está ficando frio na vida dessas pessoas. Deus está ficando absolutamente frio na vida dessas pessoas que praticam iniquidade. Como que Deus fica frio na vida dessas pessoas? Inclusive e principalmente, o que é uma tristeza para as pessoas que participam das igrejas. E eu não só estou falando, quando eu falo de igreja, irmãos, entendam isso. Quando eu falo de igreja, eu falo da igreja de Cristo, que é muito maior do que uma denominação. Eu não estou falando só dos irmãos da igreja adventista do sétimo dia. Eu estou falando da igreja de Cristo,
que busca Deus em espírito e em verdade. E essas pessoas estão em todos os lugares, em todas as igrejas, em todas as religiões, em todas as denominações, e muitos deles nem fazem parte de igreja e denominação nenhuma. Eu estou falando da igreja de Cristo. E por que as pessoas estão se esfriando? Porque estas pessoas estão se afastando de Deus. Por que se afastam de Deus? Porque começam a transgredir a palavra de Deus, começam a gostar do pecado e, por gostar do pecado, transformam o pecado em iniquidade. Gostam de fazer, gostam de praticar e não querem mais se livrar desta prática. Por que fazem isto? Porque Deus nele está se esfriando. O amor se esfriará nos últimos dias. E lá, 1 João 4,8 fala que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. As pessoas estão perdendo o conhecimento de Deus. De que maneira? Deixe marcado aí Mateus 24 e olhe 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13, o versículo 1, ele diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Olha o que o apóstolo Paulo escreve aqui em 1 Coríntios. Eu posso fazer caridade, eu posso parecer bom, eu posso parecer honesto, eu posso parecer íntegro, mas se eu não tiver Deus, isto não serve de nada. O amor aqui é Deus. Lembre-se de João. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Fazer tudo isto aqui, entregar o seu dinheiro aos pobres, falar outras línguas, viajar para outros países, ter muito conhecimento humano, se relacionar com as pessoas a ponto de entregar a si mesmo, o seu próprio corpo para outra pessoa, sem Deus, isto não é amor, não tem valor nenhum, porque Deus é amor. Agora, como que as pessoas fazem isso? Olha a sequência do texto. O amor, o texto de Mateus 24:12 fala que pela iniquidade o amor vai se esfriar. Como que o amor se esfria? Olha o versículo 4. O amor é paciente. Deus é paciente. Os filhos de Deus são pacientes pelos frutos do Espírito. Agora, se as pessoas estão perdendo a paciência, é porque Deus nela está se esfriando. O amor está se esfriando, ela está se afastando de Deus. Agora vejamos, irmãos, o mundo que nós estamos vivendo hoje, as pessoas têm paciência? As pessoas estão parando para conversar, para ter um diálogo, para ouvir o outro com qualidade desta audiência? As pessoas de fato têm paciência? Não têm. Ontem eu saí na cidade, tive que ir à cidade para comprar um objeto, para comprar um suporte aqui para colocar no celular, para ficar melhor a transmissão. Enquanto eu estava comprando, passou por mim um senhor com uma deficiência visual, cego.
né, com a sua bengala ali na mão para tatear o chão, como é comum que eles fazem. E eu comprei ali o pedestalzinho para colocar no celular, e ao sair da loja eu percebi que o senhor estava tateando a guia da calçada, porque ele tinha a intenção de atravessar a rua. Né? E eu fui lá, conversei com ele, dei o meu braço para ele, né? Coloquei a mão dele no meu braço para servir de guia para ele, e ele perguntei, claro, o que ele queria, né? E ele falou que ele estava indo ao supermercado aqui de Dracena e que ele teria que atravessar as 2 avenidas centrais aqui de Dracena. E pediu se eu poderia atravessá-lo ali. E eu atravessei. Eu o atravessei, dei meu braço para ele, porque isso eu já aprendi, né? Quando você vai guiar uma pessoa com deficiência visual, não é você que pega no braço dele, é ele que pega no seu braço. Você é o guia, você anda e ele segura em você, ele sabe como fazer. Né? Então eu dei o meu braço para ele, coloquei a mão dele no meu braço, ele segurou e eu ajudei ele a descer da calçada e nós ficamos na faixa esperando para atravessar a rua. Né? O que aconteceu? As pessoas passavam de carro, viam que ele estava segurando no meu braço, via que ele tinha uma deficiência visual, mas não paravam o carro para que nós pudéssemos atravessar. Por quê? Porque as pessoas estão esfriando o amor, se esfriando de Deus, não têm paciência. E sabe o que é pior que aconteceu? É que nós atravessamos a primeira avenida. Tinha a segunda avenida para atravessar. Eu fiz a mesma coisa. Descemos da calçada, colocamos o pé na faixa e vindo uma viatura da polícia militar. E eu tive a expectativa que pelo menos a polícia militar respeitasse a lei e desse preferência para o pedestre. Não aconteceu isso. Eles passaram normalmente pela avenida, não pararam. Nos viram ali, viram que a pessoa que estava comigo era um deficiente visual, mas não pararam, nem o carro deles. Né? Porque se eles parassem o carro deles, sendo um policial militar, é claro que o outro iria parar também. E nós iríamos atravessar com mais tranquilidade. Mas isso não foi feito. Por quê? Porque as pessoas estão se afastando de Deus. O amor está se esfriando. As pessoas não têm mais paciência. Não conseguem esperar 1 minuto para que alguém possa atravessar a rua. Ele está de carro e não consegue esperar para alguém atravessar a rua a pé. Porque ele tem urgência, ele não tem paciência. Aqui o texto de 1 Coríntios 13, 4 fala: o amor é paciente, Deus é paciente. Deus é tão paciente que está nos esperando até hoje. E Jesus ainda não voltou, porque o número de salvos ainda não foi completo. Deus é paciente, Ele está esperando, Ele está aguardando que as pessoas se convertam, que as pessoas o amem, que as pessoas compreendam quem Ele é, que as pessoas compreendam o Evangelho, a palavra de Deus, que as pessoas se permitam ser transformadas pelo Espírito Santo. Deus está aguardando. Deus é paciente. O amor é paciente. O amor é benigno. Deus é bom para você? Deus é muito bom para mim. Deus é muito bom para minha casa, para o meu lar, para o meu casamento, para a minha vida. Deus é bom para mim. Deus é bom para você? Você que tem Deus na sua mente, no coração, está sendo bom para alguém? E ser bom é principalmente apresentar o Deus que você vive para o outro. É apresentar Cristo em você. É se apresentar como uma pessoa cheia do Espírito Santo. É se apresentar como uma pessoa cheia de Deus, de amor.
O amor é paciente, o amor é benigno. As pessoas hoje estão sendo tão boas assim? As pessoas têm paciência, as pessoas têm bondade, bondade genuína. Olha o que Jesus fala em João, não precisa abrir não, só marca o texto, né? João 13:35, o texto fala: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Ser discípulo de Jesus é expressar o amor de Deus que habita na sua mente, no seu coração. E Jesus fala, quem é discípulo de Jesus vai ser conhecido pelo amor. Não vai ser conhecido por guardar o sábado, mas vai ser conhecido porque ama a Deus sobre todas as coisas e por isso guarda o sábado. Não vai ser conhecido por não comer carne de porco, vai ser conhecido porque ama a Deus sobre todas as coisas e por isso deixou de comer carne de porco. O amor tem que estar em primeiro lugar. Deus, em Jesus, ele declara ali em João 13:35, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E o amor é paciente, o amor é benigno e não acaba aí não. Olha a lista que continua em 1 Coríntios 13, versículo 4. O amor não se arde em ciúmes. Sabe o que é ciúmes? De fato, né? Ciúmes é falta de confiança. Nós falamos muito disso agora na escola sabatina. Ciúmes é falta de confiança. Aquele que tem ciúmes é porque não confia no outro. E se não há confiança, não há relacionamento, não há aliança, não há compromisso que se sustente com falta de confiança. O mundo não confia mais em ninguém, por isso que é tão ciumento. O mundo é ciumento demais porque a confiança não existe mais, porque a confiança do próprio Deus, a confiança do ser humano em Deus está sendo perdida. Por quê? Porque o amor se esfriará. Então o mundo como é que está hoje? Impaciente, deixando de ser benigno, se ardendo em ciúmes. Por quê? Porque está se esfriando de Deus. O texto continua. Não se ufana e não se ensoberbece. A pessoa que quem ama com o amor de Deus não se sente superior ao outro. Não se acha melhor do que o outro. Não traz glória para si mesmo. Não faz as coisas para se aparecer. Você já viu aquelas pessoas que entregam cesta básica para alguém, vai lá e tira uma selfie para postar no Facebook, nas redes sociais, da caridade que ele está fazendo, porque ele quer se apresentar como uma pessoa melhor do que todas as outras? Isso não se faz. O que Jesus nos ensina em Mateus 6 é, o que a sua mão direita fizer, a esquerda nem fique sabendo. Você não precisa se apresentar como uma pessoa boa e justa para ninguém. Você tem que ser esta pessoa e Deus te recompensará. É Deus que está vendo você. E você tem que fazer, não é para agradar ninguém. Você tem que fazer porque você ama a Deus. Porque você não é um iníquo, apesar de ser pecador. O mundo está se ufanando, se ensoberbecendo. É orgulhoso demais, é altivo demais, é prepotente demais. Por quê? Porque o amor está se esfriando. As pessoas estão se afastando de Deus. Outra coisa que fala no texto, versículo 5. Não se conduz inconvenientemente. Você já percebeu que as pessoas hoje não se incomoda mais com essa questão de ser inconveniente? As pessoas não se importam mais. Elas são inconvenientes no trato, são inconvenientes nas relações sociais,
elas são inconvenientes no vestuário, são inconvenientes na sua postura social, são inconvenientes quanto às coisas espirituais. Lembre-se do que o apóstolo Paulo disse: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. As pessoas hoje não estão ligando mais para a conveniência no vocabulário, na sua postura de educação, de espiritualidade, de relacionamento com Deus. Por quê? Porque o amor está se esfriando. O amor de muitos está se esfriando. Então, muitos se conduz inconvenientemente. Agora, quem ama não faz isso, mas quem ama também não procura os seus próprios interesses. Você já viu que as pessoas hoje estão buscando só os seus próprios interesses? Aquilo que interessa para ela, aquilo que é importante para ela, aquilo que é essencial para ela, e ela não está mais se importando com o próximo, assim como eu falei da pessoa que eu ajudei a atravessar a rua, e que aqueles que estavam de carro não pararam. Por quê? Porque ele não olha mais com compaixão para o outro. Ele não observa a necessidade do outro. Ele é o mais importante. Ele é que é o centro do seu mundo e tudo tem que girar em torno dele. A Bíblia fala que quem ama não procura os seus próprios interesses. Mas aqui, hoje, no mundo, as pessoas estão procurando os seus próprios interesses. Por quê? Porque o amor está se esfriando. Ele se afastou de Deus, se esfriou de Deus. O texto ainda diz que quem ama não se exaspera e não se ressente do mal. Já viu hoje como as pessoas estão exasperadas, exaltadas, grosseiras, como elas são agressivas no falar, agressivas na linguagem? Como elas se comportam de uma maneira, em que, como diz o texto aqui, ele se alegra até com a injustiça. Olha o texto todo aqui de 1 Coríntios 13, eu vou ler o restante de uma maneira íntegra. E vocês já sabem que o mundo está agindo exatamente ao oposto disso. O versículo 6 de 1 Coríntios 13. Ele não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Olha o que fala aqui, versículo 6. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. A verdade, o que é a verdade? A palavra de Deus é a verdade. Jesus Cristo é a verdade. Deus é a verdade. Mas as pessoas não querem mais Deus, porque estão se esfriando de Deus. O amor se esfriará. O versículo 7 fala, tudo sofre, quem ama, tudo sofre. Hoje as pessoas estão suportando tudo. As pessoas não suportam sofrimento, porque elas querem viver bem. As pessoas não suportam dor, as pessoas não suportam angústias. É por isso que nós temos tantos adultos infantilizados e tantas crianças mimadas. Crianças que não recebem não. São crianças mimadas que vão se transformar em adultos infantilizados. Adultos que não sabem se comportar diante da vida. Por quê? Porque o amor de Deus se esfriou nele. O próprio Deus, que é amor, está se esfriando nele. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. O amor jamais acaba. Deus é eterno. Quem ama, dentro da expressão do amor de Deus, esse amor nunca acaba, porque amor é uma decisão que envolve a emoção. E a mudança de uma decisão
ela só pode acontecer quando a decisão está incoerente com a verdade de Deus. Daí sim ela é própria, ela é justa. Agora, o conhecimento do amor dentro da expressão de Deus, ele não pode mudar. O mundo está se esfriando, o mundo não é mais paciente, não é benigno, o mundo se arde em ciúmes, o mundo se comporta inconvenientemente, o mundo procura os seus próprios interesses, é grosseiro, se ressente do mal, o mundo se alegra com a injustiça, não quer saber da verdade, o mundo não quer sofrer, o mundo não quer acreditar na palavra de Deus, o mundo não espera mais a volta de Jesus, o mundo não suporta mais o evangelho eterno da verdade e o mundo não quer mais o amor de Deus. Por quê? Voltando para Mateus 24. Porque a iniquidade do mundo se multiplicou. Ela se multiplicou. Só que o texto fala que o amor de Deus vai se esfriar de quase todos, não é de todos. Porque graças a Deus, nós ainda temos muitas pessoas que amam, que suportam, que sofrem, que têm compaixão, que têm empatia pelo sofrimento dos outros. Pessoas que não se esfriaram de Deus, pessoas que continuam plenas e cheias do Espírito Santo. Graças a Deus, você que está aqui me ouvindo, faz parte dessas pessoas, está entre elas. Pessoas que buscam crescimento, que buscam integridade, que buscam respeito, que buscam ouvir de Deus: este é meu filho amado, esta é minha filha amada, em quem eu tenho alegria, em quem eu tenho prazer. Graças a Deus que nós ainda temos pessoas assim, e sempre teremos, porque a palavra de Jesus é que o amor do mundo vai se esfriar. Mas os verdadeiros adoradores em espírito e em verdade jamais vão permitir se afastarem de Deus. E nesses, o amor nunca vai se esfriar. Nesse, o amor permanecerá. A plenitude do Espírito Santo vai fazer parte da sua vida hoje, amanhã e sempre até a volta de Jesus, até você descansar no Senhor e ficar aguardando a ressurreição. Mas o amor da sua vida, da sua casa, do seu lar, da sua família, esse amor não vai esfriar. O amor do mundo pode se esfriar, mas o seu amor não vai esfriar. E a prova disso é o que Jesus continua falando no versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Salvo do quê? Aqui nesse texto, Jesus não está falando apenas da salvação final para a vida eterna. É claro que isso inclui também. Perseverar até o fim vai implicar na minha salvação para a vida eterna. Mas por que vai implicar na salvação para a vida eterna? Porque eu tenho que ser salvo hoje. Porque você está sendo salvo hoje. Salvo do quê? Salvo da prática da iniquidade. Salvo do esfriamento do amor de Deus em você. Você não se permite esfriar. O amor de Deus não está se esfriando em você. E por você não se afastar de Deus, por você não permitir que Deus se esfrie em você, por você perseverar até o fim, você está sendo salvo todos os dias. Deus permanece fervendo em você. Ele não se esfria. E se o mundo vier, você pode usar aquela música antiga e bem conhecida, né? Se você quer brigar e acha que por isso estou sofrendo, se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo. Né? Se o mundo vier para cima de você,
quente da sua mundanidade, mas frio de Deus, você pode responder para ele, pode vir quente, que eu estou fervendo. Eu estou fervendo do amor de Deus. Porque o amor de Deus em mim e em você não se esfriará. Ele permanecerá. Né? A questão é, Jesus ele fala, aquele que perseverar até o fim será salvo. Será salvo todos os dias e será salvo no dia final. E o versículo 14, Jesus conclui, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Qual é o testemunho que vai ser pregado? O testemunho é você apresentar todos os dias, é você apresentar, o amor de mim não esfria. O amor de Deus em mim, o meu relacionamento com Deus não se esfriará nenhum dia da minha vida, porque ele permanecerá até o fim. Eu estou sendo salvo todos os dias e serei salvo no dia final, na volta de Jesus Cristo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho será pregado em todo o reino, o evangelho do amor, o evangelho da permanência de Deus, o evangelho da paciência, da bondade, da longanimidade, da mansidão, do domínio próprio. Este evangelho será pregado como testemunha, ou seja, você é a testemunha viva. Você é o evangelho vivo de Deus sendo pregado a todo mundo. E as pessoas vão compreender que o amor de Deus é muito maior e que em Cristo, a cada dia, nós somos mais que vencedores. O amor não se esfriará de nós. No final dos dias, no princípio das dores, a expressão que Jesus usa, vai se multiplicar a iniquidade, porque o amor se esfriará de quase todos. Mas de você, de mim, da sua família, ele não vai esfriar, porque você e eu vamos perseverar até o fim. E aquele que perseverar até o fim está sendo salvo todos os dias e será salvo no dia final em Cristo Jesus. Que Deus abençoe muito a você, a sua família, que conduza, dirija pelo Espírito Santo, fortaleça, conceda a paz e que o amor de Deus permaneça quente, permaneça vivo, não se esfrie na sua mente e no seu coração. Que você não permita que o pecado se transforme em iniquidade. Confesse, se arrependa, seja transformado por Deus a cada dia e permita que o Espírito Santo cuide de você de uma maneira muito especial, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos falar com Deus? E permita que o Espírito Santo continue falando com você de uma maneira muito especial. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra que é viva e eficaz. Te agradecemos pelas Tuas bênçãos. Te agradecemos pelo Teu amor que habita em nós, que entregou o Seu Filho Jesus Cristo na cruz por nós. Te agradecemos pelo amor do próprio Jesus Cristo que se entregou na cruz para que nós pudéssemos receber a salvação e a plenitude do Espírito Santo. Pai, que nós não venhamos esfriar no relacionamento, na intimidade, na comunhão contigo. Que o Senhor permaneça as nossas mentes e corações aquecidas no Teu poder e na Tua palavra. Que sejamos transformados todos os dias. Que o Senhor restaure o que precisa ser restaurado. Que o Senhor conceda o amor a cada um, mesmo aqueles que já começaram a se esfriar, que o Seu sopro
possa trazer a brasa viva, que aqueça novamente a mente e o coração dessa pessoa. Pai, que o Senhor permaneça conosco, que estejamos sensíveis à Tua voz e que todos os dias sejamos guiados pelo Teu Espírito Santo. Que o Senhor esteja cuidando de maneira muito especial daqueles que estão enlutados, daquelas pessoas que precisam da Sua intervenção divina de uma maneira muito especial. Que o Senhor esteja ouvindo as suas orações, sondando as suas mentes e corações, e que o Espírito Santo traduza as orações mais íntimas de cada um para que sejam atendidas pelo Teu poder na mediação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no santuário celestial. Pai, que o Senhor nos dê da Tua paz, que descansemos no Senhor com a certeza que o Senhor tem cuidado de nós. Cuide dos enfermos, cuide dos necessitados, cuide daqueles que precisam renovar o amor do conhecimento do Senhor e da Tua palavra. Que o Teu amor infinito, que a graça salvadora e santificadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre cada irmão, sobre cada irmã e sobre cada família espalhada na terra. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenham um excelente sábado, uma excelente semana e que o amor de Deus permaneça vivo e eficaz na sua mente e nos seus corações, em nome de Jesus.